Fala, galera! Vamos para a nossa quinta aula de legislação institucional. Continuamos tratando da Lei 75, Lei Complementar 75, de 1993. E quero lembrar a vocês sobre o PDF, super PDF, que tem disponível aí na descrição do vídeo para você estudar legislação institucional para o MPU. Neste PDF você encontrará toda a lei seca de legislação institucional, toda bem formatadinha para você. Um planejamento para estudar toda a legislação em 14 dias. Você vai ler toda a legislação em 14 dias. Além disso, você encontra 170 questões inéditas para o concurso do MPU, tá bom? Essas questões estão no formato da FGV, com alternativas de A e a resposta comentada. Além disso, você leva um grande bônus, que são as 170 questões no formato de pacote de flashcards para o Anki. Então, se você se interessou, clique aí na descrição do vídeo que você terá mais informações sobre esse PDF. Lembrando que membros do canal têm 50% de desconto na aquisição desse material. Basta ir lá na guia comunidade aqui do canal, tem uma portagem só para membros com um super cupom de desconto para vocês. Se você não é membro do canal, torne-se membro, que custa R$ 4,99 por mês. Você tem acesso antecipado a diversas aulas, além de desconto nos materiais e também conteúdo específico próprio para membros. Publicidade feita, vamos para a nossa lei. Vamos tratar agora da seção 4 do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Artigo 95. O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, presidido pelo Procurador-Geral do Trabalho, tem a seguinte composição. Então, um artigozinho importante. Um Procurador-Geral do Trabalho e o Vice-Procurador-Geral do Trabalho, que o integram como membros natos. 2. 4 subprocuradores-gerais do trabalho, eleitos para um mandato de 2 anos pelo Colégio de Procuradores do Trabalho, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, permitida uma reeleição. 3. 4 subprocuradores-gerais do trabalho, eleitos para um mandato de 2 anos por seus pares, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, permitida uma reeleição. Parágrafo 1º. Serão suplentes dos membros de que tratam os incisos 2 e 3 os demais votados, em ordem decrescente, observados os critérios gerais de desempate. Parágrafo 2º. O Conselho Superior elegerá o seu vice-presidente, que substituirá o presidente em seus impedimentos e em caso de vacância. Artigo 96. O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho reunir-se-á ordinariamente, uma vez por mês, em dia previamente fixado, e, extraordinariamente, quando convocado pelo Procurador-Geral do Trabalho ou por proposta da maioria absoluta de seus membros. Galera, esse artigo 96 é um artigo que vale a pena aí vocês darem uma atençãozinha para ele, tá bom? Reunião ordinária uma vez por mês, em dia previamente fixado, e extraordinariamente quando convocado pelo Procurador-Geral do Trabalho ou por proposta da maioria absoluta dos seus membros. Membros de quem? Do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Artigo 97. Salvo disposição em contrário, as deliberações do Conselho Superior serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos seus membros. Galera, outro artigo interessante, porque, olha só, salvo disposição em contrário, as deliberações do Conselho Superior serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros, salvo se dispuser algo contra isso de outra forma. Então, isso aqui não é regra, tá bom? Parágrafo 1º. Em caso de empate, prevalecerá o voto do presidente, exceto em matéria de sanções, caso que prevalecerá a solução mais favorável ao acusado. Lembrem do princípio do indúbio pro réu. Se for sanção, o presidente não desempata, vale o mais favorável ao acusado. Parágrafo 2º. As deliberações do Conselho Superior serão publicadas no Diário da Justiça, exceto quando o regimento interno determinar sigilo. Artigo 98. Compete ao Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho exercer o poder normativo no âmbito do Ministério Público do Trabalho, observados os princípios desta lei complementar, especialmente para elaborar e aprovar: a. Seu regimento interno, o do Colégio de Procuradores do Trabalho e o da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho. B. As normas e as instruções para o concurso de ingresso na carreira. C. As normas sobre as designações para os diferentes ofícios do Ministério Público do Trabalho. D. Os critérios para distribuição de procedimentos administrativos e quaisquer outros feitos no Ministério Público do Trabalho. E. Os critérios de promoção por merecimento na carreira. F.
O procedimento para avaliar o cumprimento das condições do estágio probatório. 2. Indicar integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho. 3. Propor a exoneração do Procurador-Geral do Trabalho. Vamos lá, propor, hein? 4. Destituir, por iniciativa do Procurador-Geral do Trabalho e pelo voto de 2/3 de seus membros antes do término do mandato, o Corregedor-Geral. Então, para destituir o Corregedor-Geral do Trabalho aí, do Ministério Público do Trabalho, antes do término do mandato, é necessário ter a iniciativa do Procurador-Geral do Trabalho e depois o voto de 2/3 dos membros, tá bom? 5. Elaborar a lista tríplice destinada à promoção por merecimento. Só uma questãozinha aqui, tá? Nessa questão aqui, da destituição do Corregedor-Geral, o voto de 2/3 dos membros é do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, tá? Vamos seguindo. 5, acabei de falar, vamos repetir. Elaborar a lista tríplice destinada à promoção por merecimento. 6. Elaborar a lista tríplice para Corregedor-Geral do Ministério Público do Trabalho. 7. Aprovar a lista de antiguidade do Ministério Público do Trabalho e decidir sobre as reclamações a ela concernentes. 8. Indicar um membro do Ministério Público do Trabalho para promoção por antiguidade, observado o disposto no artigo 93, 2, a linha B, da Constituição Federal. Você vai fazer essa remissão. O que é fazer remissão? Você vai lá ver o que a Constituição está falando. Beleza? 9. Opinar sobre a designação do membro do Ministério Público do Trabalho para funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista, integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da instituição, opinar sobre o afastamento temporário de membro do Ministério Público do Trabalho, autorizar a designação em caráter excepcional de membros do Ministério Público do Trabalho para exercício de atribuições processuais perante juízos, tribunais ou ofícios diferentes estabelecidos para cada categoria. 12. Determinar a realização de correções e sindicâncias e apreciar os relatórios correspondentes. 13. Determinar a instauração de processos administrativos em que o acusado seja membro do Ministério Público do Trabalho, apreciar seus relatórios e propor as medidas cabíveis. 14. Determinar o afastamento do exercício de suas funções de membro do Ministério Público do Trabalho, indiciado ou acusado em processo disciplinar e o seu retorno. 15. Aliás, aqui está mais para cima, né? Designar a comissão de processo administrativo em que o acusado seja membro do Ministério Público do Trabalho. 16. Decidir sobre o cumprimento do estágio probatório por membro do Ministério Público do Trabalho, encaminhando cópia da decisão ao Procurador-Geral da República, quando for o caso, para ser efetivada sua exoneração. Então, quem decide sobre o cumprimento do estágio probatório por dos membros do Ministério Público do Trabalho é o Conselho, aqui ó, vamos lá, isso daqui tudo que eu estou falando é do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Então, é o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho que vai decidir sobre o cumprimento do estágio probatório. Caso, né, o procurador seja reprovado, tem que ser encaminhado ao Procurador-Geral da República para que seja efetivada a exoneração do procurador. 17. Decidir sobre remoção e disponibilidade de membro do Ministério Público do Trabalho por motivo de interesse público. 18. Autorizar pela maioria absoluta de seus membros, lembre-se, do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, que o Procurador-Geral da República ajuize a ação de perda de cargo contra membro vitalício do Ministério Público do Trabalho nos casos previstos em lei. Anteriormente, agora aqui, há pouco atrás, vimos sobre a questão do estágio probatório. Agora, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho ele pode autorizar, pela maioria absoluta de seus membros, que o Procurador-Geral da República ajuize a ação de perda de cargo contra membro vitalício do Ministério Público do Trabalho nos casos previstos em lei. Ou seja, a pessoa já passou, o procurador já passou pelo estágio probatório, ele adquiriu a vitaliciedade do cargo, aí tem que seguir esse trâmite aqui do 18, tá bom? 19. Opinar sobre os pedidos de reversão de membro da carreira. Reversão. Reversão, revertido, eu acho que é quando ele é exonerado e depois
quando o é reintegrado? E galera, agora 8.112 falhou. Se você lembra, coloca aí nos comentários, por favor. Ou é aposentadoria, não sei. 20. Aprovar a proposta de lei para o aumento do número de cargos da carreira e dos ofícios. 21. Deliberar sobre a realização de concursos para o ingresso na carreira, designar os membros da comissão de concurso e opinar sobre a homologação dos resultados. 22. Aprovar a proposta orçamentária que integrará o projeto de orçamento do Ministério Público da União. 23. Exercer outras funções atribuídas em lei. Parágrafo 1º. Aplicam-se ao Procurador-Geral e aos demais membros do Conselho Superior as normas processuais em geral, pertinentes aos impedimentos e suspeição dos membros do Ministério Público. Parágrafo 2º. As deliberações relativas ao inciso 1, alíneas A e E, 11, 13, 14, 15 e 17 somente poderão ser tomadas com o voto favorável de 2/3 dos membros do Conselho Superior. Você vai voltar e vai fazer essa remissão aí. Seção 5. Da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho. Artigo 99. A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho é um órgão de coordenação, de integração e de revisão do exercício funcional na instituição. Artigo 100. A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho será organizada por ato normativo e o regimento interno que disporá sobre seu funcionamento será elaborado pelo Conselho Superior. Artigo 101. A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho será composta por 3 membros do Ministério Público do Trabalho, sendo um indicado pelo Procurador-Geral do Trabalho e 2 pelo Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, juntamente com seus suplentes, para um mandato de 2 anos sempre que possível, dentre integrantes do último grau da carreira. Artigo 102. Dentre os integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão, um deles será designado pelo Procurador-Geral para a função executiva de coordenador. Artigo 103. Compete à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho, isso aqui é importante, competência. 1. Promover a integração e a coordenação dos órgãos institucionais do Ministério Público do Trabalho, observado o princípio da independência funcional. 2. Manter intercâmbio com órgãos ou entidades que atuem em áreas afins. 3. Encaminhar informações técnico-jurídicas aos órgãos institucionais do Ministério Público do Trabalho. 4. Resolver sobre a distribuição especial de feitos e procedimentos, quando a matéria, por sua natureza ou relevância, assim o exigir. 5. Resolver sobre a distribuição especial de feitos, que, por sua contínua reiteração, devam receber tratamento uniforme. É como se fosse uma jurisprudência do Ministério Público, tá? Isso aqui. 6. Decidir os conflitos de atribuição entre os órgãos do Ministério Público do Trabalho. Parágrafo único. A competência fixada nos incisos 4 e 5 será exercida segundo critérios objetivos previamente estabelecidos pelo Conselho Superior. Seção 6. Da Corregedoria do Ministério Público do Trabalho. Artigo 104. A Corregedoria do Ministério Público do Trabalho, dirigida pelo Corregedor-Geral, é o órgão fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público. Artigo 105. O Corregedor-Geral será nomeado pelo Procurador-Geral do Trabalho, dentre os subprocuradores-gerais do trabalho, integrantes de lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior para mandato de 2 anos, renovável uma vez. Então, o mandato para o Corregedor-Geral é de 2 anos e pode ser reconduzido uma vez. Parágrafo 1º. Não poderão integrar a lista tríplice os membros do Conselho Superior, ou seja, essa lista para ser Corregedor-Geral, quem é membro do Conselho Superior não pode integrar essa lista. Conselho Superior é Conselho Superior, Corregedoria é Corregedoria e não se misturam, tá? Serão suplentes do Corregedor-Geral os demais integrantes da lista tríplice, na ordem em que os designar o Procurador-Geral. Ou seja, tem a lista tríplice, tem a votação. Quem ficar em primeiro vai ser ali. Aliás, peraí, vamos lá. Não, serão suplentes do Corregedor-Geral os demais integrantes da lista tríplice, na ordem que os designar o Procurador-Geral. Não, vamos lá. Tem a lista tríplice, o Procurador-Geral vai escolher, tá? O Procurador-Geral vai escolher. Os outros 2, na ordem que ele decidir, serão os suplentes aí do Corregedor-Geral, tá bom? 3.
Parágrafo 3º, aliás. O corregedor-geral poderá ser destituído por iniciativa do procurador-geral antes do término do mandato, pelo voto de 2/3 do membro do Conselho Superior. Nós já vimos isso, né? Tá até meio que redundante isso aqui. Artigo 106. Incumbe ao Corregedor-Geral do Ministério Público: 1. Participar sem direito a voto das reuniões do Conselho Superior. Lembrando, hein? Sem direito a voto. O Corregedor-Geral do Conselho Superior ele pode participar da reunião, mas ele não vota. Lembre-se, eles não se misturam. 2. Realizar de ofício ou por determinação do Procurador-Geral ou do Conselho Superior correições e sindicâncias, apresentando os respectivos relatórios. Ou seja, ele realiza de ofício por conta e iniciativa própria ou por determinação do Procurador-Geral. Lembra-se, não é solicitação, ele não solicita, ele determina. Ou do Conselho Superior também, determina. 3. Instaurar inquérito contra integrantes da carreira e propor ao Conselho Superior a instauração de processo administrativo consequente. 4. Acompanhar o estágio probatório dos membros do Ministério Público do Trabalho. E 5. Propor ao Conselho Superior a exoneração de membro do Ministério Público do Trabalho que não cumprir as condições do estágio probatório. Então, eles podem propor ao Conselho Superior que um procurador lá, que ainda esteja no estágio probatório, não cumpriu as condições do estágio probatório, tá? Seção 7. Dos subprocuradores gerais do trabalho. Artigo 107. Os procuradores gerais do trabalho serão designados para oficiar junto ao Tribunal Superior do Trabalho e nos ofícios na Câmara de Coordenação e Revisão. Parágrafo único. A designação de subprocurador-geral do trabalho para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes do previsto para a categoria dependerá de autorização do Conselho Superior. Artigo 108. Cabe aos subprocuradores gerais do trabalho, privativamente, o exercício de funções de 1. Corregedor-geral do Ministério Público do Trabalho. 2. Coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho. Lembrando que os subprocuradores gerais do trabalho são os cargos aí finais de carreira dos procuradores do trabalho. Artigo 109. Os subprocuradores gerais do trabalho serão notados nos ofícios na Procuradoria-Geral do Trabalho. Seção 8. Dos procuradores regionais do trabalho. Artigo 110. Os procuradores regionais do trabalho serão designados para oficiar junto aos tribunais regionais do trabalho. Parágrafo único. Em caso de vaga ou de afastamento de subprocurador-geral do trabalho, por prazo superior a 30 dias, poderá ser convocado pelo procurador-geral, mediante a aprovação do Conselho Superior, procurador regional do trabalho para substituição. Artigo 111. Os procuradores regionais do trabalho serão lotados nos ofícios nas procuradorias regionais do trabalho, nos estados e no Distrito Federal. Seção 9. Dos procuradores do trabalho. Artigo 112. Os procuradores do trabalho serão designados para funcionar junto aos tribunais regionais do trabalho e, na forma das leis processuais, nos litígios trabalhistas que envolvam, especialmente, interesses de menores e incapazes. Parágrafo único. A designação de procurador do trabalho para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes dos previstos para a categoria dependerá de autorização do Conselho Superior. Artigo 113. Os procuradores do trabalho serão lotados nos ofícios das Procuradorias Regionais de Trabalho nos Estados e no Distrito Federal. Seção 10. Das unidades de lotação e de administração. Artigo 114. Os ofícios na Procuradoria-Geral do Trabalho e nas Procuradorias Regionais de Trabalho, nos Estados e no Distrito Federal, são unidades de lotação e de administração do Ministério Público do Trabalho. Artigo 115. A estrutura básica das unidades de lotação e de administração será organizada pelo regulamento nos termos da lei. Capítulo 3 do Ministério Público Militar. Aqui encerramos a questão do Ministério Público do Trabalho. Vamos para o militar agora. Seção 1. Da competência dos órgãos e da carreira. Artigo 116. Compete ao Ministério Público Militar o exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça Militar. 1. Promover privativamente a ação penal pública. 2. Promover a declaração de indignidade ou de incompatibilidade para o oficialato. 3. Manifestar-se em qualquer fase do processo, acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse público e justifique a intervenção. Artigo 117. Incumbe ao Ministério Público Militar
Aqui o artigo importante, tá? Vamos ler com atenção. 1. Requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial militar, podendo acompanhá-los e apresentar provas. 2. Exercer o controle externo da atividade de polícia judiciária militar. Aí você pode estar se perguntando assim: exercer o controle externo da atividade da polícia judiciária militar. O que que é isso? Porque polícia judiciária é polícia judiciária, polícia militar é polícia militar. Polícia judiciária militar, basicamente, ela vai atuar ali, eh, nas infrações policiais militares, tá bom? São mais infrações de trabalho, como corregedorias ou algo do gênero. Artigo 118. São os são órgãos do Ministério Público Militar, também são importantes aqui, tá? 1. O Procurador-Geral da Justiça Militar. 2. O Colégio de Procuradores da Justiça Militar. 3. O Conselho Superior do Ministério Público Militar. 4. A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar. 5. A Corregedoria do Ministério Público Militar. 6. Os Subprocuradores Gerais da Justiça Militar. 7. Os Procuradores da Justiça Militar. E 8. Os Procuradores da Justiça Militar. Então, você pode ver aqui, aliás, os promotores da Justiça Militar. Então, assim, vocês podem ver aqui que tem promotores da Justiça, procuradores da Justiça, subprocuradores-geral da Justiça. Aí tem Corregedoria do Ministério Público, então ele mistura Ministério Público com Justiça, isso aqui, um desavisado que não vai estar ambientado com isso aqui, uma pessoa que deixou passar isso aqui, ela pode olhar assim: "Ah, faz parte do Ministério Público Militar". Os promotores da Justiça Militar, aí já fala: "Pô, promotor da Justiça Militar é juiz da Justiça Militar, são os ministros lá do Tribunal Superior Militar". Não, tem promotor da Justiça Militar não, isso não existe. Tá aqui, tá? Procuradores da Justiça Militar, então, galera, se atentem. Vamos lá, Procurador-Geral da Justiça Militar, tá? Não tá aqui Procurador-Geral do Ministério Público Militar, tá bom? É uma questão de nomenclatura, mas que pode ser alvo de questão aí na prova, e pode pegar muita gente. Artigo 119. A carreira do Ministério Público Militar é constituída pelos cargos de Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Procurador da Justiça Militar e Promotor da Justiça Militar. Parágrafo único. O cargo inicial da carreira é o de Promotor da Justiça Militar e o do último nível é o de Subprocurador-Geral da Justiça Militar. Seção 2. Do Procurador-Geral da Justiça Militar. O Procurador-Geral da Justiça Militar é o chefe do Ministério Público Militar. Artigo 121. O Procurador-Geral da Justiça Militar será nomeado pelo Procurador-Geral da República, dentre integrantes da instituição com mais de 35 anos de idade e de 5 anos na carreira, escolhidos em lista tríplice, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, pelo Colégio de Procuradores, para um mandato de 2 anos, permitida uma recondução, observado o mesmo processo. Caso não haja número suficiente de candidatos com mais de 5 anos na carreira, poderá concorrer à lista tríplice quem contar mais 2 anos na carreira. Nós já vimos essa mesma coisa aí para trás, nas nossas aulas anteriores. Vimos essa mesma questãozinha aqui, ó. Poderá concorrer à lista tríplice quem contar mais de 2 anos, caso não haja número suficiente de candidatos. Parágrafo único. A exoneração do Procurador-Geral da Justiça Militar, antes do término do mandato, será proposta pelo Conselho Superior ao Procurador-Geral da República, mediante deliberação obtida com base em votos secretos de 2/3 dos seus integrantes. Artigo 122. O Procurador-Geral da Justiça Militar designará, dentre os subprocuradores gerais, o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, que o substituirá em seus impedimentos em caso de vacância, exercerá o cargo o vice-presidente do Conselho Superior até o seu provimento definitivo. Artigo 123. Compete ao Procurador-Geral da Justiça Militar exercer as funções atribuídas ao Ministério Público Militar junto ao Superior Tribunal Militar, propondo as ações cabíveis e manifestando-se nos processos de sua competência. Artigo 124. São atribuições do Procurador-Geral da Justiça Militar. Aqui é importante, tá? Vamos lá. 1. Representar o Ministério Público Militar. 2. Integrar como membro nato e presidir o Colégio de Procuradores da Justiça Militar, o Conselho Superior do Ministério Público Militar, aliás, o Conselho Superior do Ministério Público da Justiça Militar, cara, qual o tamanho do nome do órgão, e a comissão de concurso. 3. Nomear o Corregedor-Geral do Ministério Público Militar, segundo lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior. 4.
Designar um dos membros e o coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar. 5. Designar, observados os critérios da lei e os estabelecidos pelo Conselho Superior, os ofícios em que exercerão suas funções os membros do Ministério Público Militar. 6. Decidir, em grau de recurso, os conflitos de atribuições, entre os órgãos do Ministério Público Militar. 7. Determinar a abertura de correição sindicância ou inquérito administrativo. 8. Determinar a instauração de inquérito ou processo administrativo contra os servidores dos serviços auxiliares. 9. Decidir processo disciplinar contra membro da carreira ou servidor dos serviços auxiliares, aplicando as sanções que sejam de sua competência. Lembrando aqui, o 8 e o 9 se aplica também aos servidores dos serviços auxiliares, tá? 10. Decidir, atendida a necessidade do serviço, sobre remoção a pedido ou por permuta, alteração parcial da lista bienal de designações. Isso, designações. Vamos para agora o 11. Autorizar o afastamento de membros do Ministério Público Militar, ouvido o Conselho Superior, nas hipóteses da lei. 12. Dar posse aos membros do Ministério Público Militar. 13. Designar membros do Ministério Público Militar para funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista, ouvido o Conselho Superior. B. Integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da instituição, ouvido o Conselho Superior. Mais uma vez, ouvido o Conselho Superior. Assegurar a continuidade dos serviços em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição do titular, na inexistência ou falta do substituto designado. 14. Homologar, ouvido o Conselho Superior, o resultado do concurso para ingresso da carreira. 15. Fazer publicar o aviso de existência de vaga na anotação e na relação bienal de designações. 16. Propor ao Procurador-Geral da República, ouvido o Conselho Superior, a criação e extinção de cargos da carreira e dos ofícios em que devam ser exercidas suas funções. 17. Elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público Militar, submetendo-a ao Conselho Superior. 18. Encaminhar ao Procurador-Geral da República a proposta orçamentária do Ministério Público Militar, após a sua aprovação pelo Conselho Superior. Então, o Ministério Público Militar vai fazer aí a sua proposta, vai encaminhar para o Conselho Superior e o Conselho Superior vai encaminhar ao Procurador-Geral da República. Proposta orçamentária. 19. Organizar a prestação de contas do exercício anterior, encaminhando-a ao Procurador-Geral da República. Lembrando que não tem aqui a aprovação do Conselho Superior, tá? A questão da prestação de contas já vai direto do Ministério Público Militar para o Procurador-Geral da República. 20. Praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal. 21. Elaborar o relatório de atividades do Ministério Público Militar. 22. Coordenar as atividades do Ministério Público Militar. 23. Exercer outras atribuições previstas em lei. Artigo 125. As atribuições do Procurador-Geral da Justiça Militar, previstas no artigo anterior, poderão ser delegadas: 1. Ao coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão, as dos incisos 13, a linha C, e 22. E 2. A Procurador da Justiça Militar, as dos incisos 1 e 20. Então, galera, é isso. Chegamos ao final da nossa aula. A aula não foi muito demorada. Passamos aqui de forma mais rápida, tá? Para a gente dar uma aceleradinha aí no nosso estudo. Faça as remissões quando o artigo pede. Leia aí essa lei na sua casa também, para que você possa absorver bem essa parte para gabaritar na prova. Então é isso. Se você não é membro do canal, convido mais uma vez você a se tornar membro. R$ 4,99 por mês, você terá acesso antecipado às aulas, material exclusivo e desconto nos materiais também. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente aí o que você achou, se você tem alguma dúvida, compartilhe esse vídeo com mais colegas, compartilhe em grupos de estudo para que mais pessoas tenham acesso a esse material. Então é isso aí, galera. Valeu, falou, bom estudo e até mais.